Olha que interessante. A mulher, para produzir o estradiol é o quê, doutora? Hormônio Hormônio feminino. feminino. Então, o estradiol é hormônio feminino, mas a mulher não fabrica o estradiol. Primeiro, ela fabrica a testosterona, ou seja, é a matéria-prima para que a testosterona seja convertida em estradiol. Interessante, né? Então, a gente, para fazer essa conversão da testosterona que a resistência insulínica fez aumentar a produção da testosterona, então o que, que acontece? Acontece uma enzima que é chamada aromatase, que é ela que transforma a testosterona em estradiol, ela diminui a produção dessa enzima chamada aromatase. Olha que nome bonito. Aromatase, que é exatamente o hormônio que deixa a mulher exalando o cheiro. Se a gente fosse ali, né, no caso ali, animais, ele percebe quando a Fêmea. fêmea, né, tá no cio pelo cheiro, pela produção da aromatase. Olha que interessante. Ó, aroma veio daí. Mas a gente não tem essa sensibilidade. Eu perdi. Talvez no passado tinha, né? Ainda que existe essa aromatase que pega a testosterona e transforma em estradiol. Olha que interessante. Aí, na síndrome do ovário policístico, essa produção da aromatase está diminuída. Então, a mulher tem menor capacidade de transformar a testosterona no estradiol, que era o hormônio feminino. E como ela mandou produzir muita testosterona, e ela não está sendo convertida no hormônio feminino, vai sobrando testosterona. Por isso que a gente diz que ela aumenta o hiperandrogenismo. Então, a mulher fica com mais hormônios masculinos do que o hormônio feminino. Por falta de conversão devido à resistência insulínica, então acabei de mostrar por que gera essa tal do hiperandrogenismo. E esse excesso de testosterona, doutora, pode ser convertida num outro chamado DHT, né? Então, existe uma correlação muito grande entre síndrome do ovário policístico, entre obesidade. Opa, por que esse doutor gosta tanto de obesidade? Porque a obesidade é uma doença muito prevalente hoje na sociedade, é uma pandemia, né? Então, a síndrome do ovário policístico, a obesidade, a diabetes tipo 2, elas têm muitas coisas em comum. Então, quando a gente diz paciente que tem SOP, ela pode cursar com obesidade, ela pode cursar com diabetes tipo 2, porque a diabetes tipo 2 também tem uma resistência insulínica. A obesidade também tem uma resistência insulínica, né? Então você vê que existe essa como é que se diz? Essa integração, essa não vou dizer coincidência, esse mesmo perfil metabólico entre essas três doenças, essas três patologias. Então, e outra coisa que elas têm bastante em comum. Sabe o que é? O que tem bastante em comum? Inflamação de baixo grau. O que caracteriza a obesidade? Doença inflamatória de baixo grau crônica. Na SOP, o paciente também cursa com essa doença inflamatória. Doutor, então quer dizer que se na obesidade tem inflamação, eu tenho que fazer uma alimentação anti-inflamatória para poder combater a obesidade. Então, se eu fizer uma alimentação anti-inflamatória, eu também estou combatendo a síndrome do ovário policístico, como eu também estou combatendo a diabetes. Olha que interessante. O mesmo tratamento, praticamente o mesmo tratamento para a obesidade, para a síndrome do ovário policístico, para a diabetes tipo 2, elas têm muitas coisas em comum. Aí vem mais um outro detalhe. Outra coisa que também é característico dessas três doenças é a diminuição do SHBG. O que é o SHBG, doutor? O SHBG é o transportador da testosterona. Ou seja, é quem se liga à testosterona. Se eu tenho algo que se liga à testosterona, que é exatamente quem está gerando o hiperandrogenismo, então eu anulo o efeito daquela testosterona. Mas se eu tenho uma diminuição do SHBG, essa minha testosterona não vai estar ligada ao SHBG. E o que ela faz? Fica livre. Se a testosterona está andando livre no organismo, ela está fazendo exatamente os efeitos do hiperandrogenismo. Então,
Na obesidade diminui o SHBG, na diabetes tipo 2 diminui o SHBG e na SOP também. Então a gente já começou a entender muito mais a fundo o porquê que tem esse hiperandrogenismo, além da superprodução da testosterona, da falta da conversão da testosterona no estradiol por deficiência da aromatase, como também pela diminuição desse HBG, tornando essa superprodução ainda mais livre e os efeitos começam a acontecer na mulher, gerando anovulação, dificuldade, irregularidade menstrual, irregularidade ovulatória, hirsutismo, queda de cabelo, acne, né? E os cistos ovarianos como consequência também.